Boa tarde, povo. Vamos então dar continuidade e concluir com o vídeo de hoje a função exponencial e as aplicações que encontramos tipicamente para essa função exponencial. Este tema que eu vou apresentar aqui, portanto, apresentámos inequações afins, depois apresentámos inequações quadráticas, depois apresentámos inequações modulares e eu quero apresentar também inequações exponenciais. Vocês encontram no YouTube muitos vídeos sobre inequações exponenciais, porque há um pequeno truque que temos que dominar quando resolvemos inequações exponenciais, e isso tem que ser dito, tem que ser falado, até porque não é necessariamente intuitivo. Mas depois de pensarem um bocadinho, é fácil de entender porquê. E tem que ser quando se está a estudar a função exponencial, porque esse pequeno truque entende-se quando nós entendemos o comportamento da função exponencial. Portanto, tem que ser agora, porque se não for agora, perdemos a oportunidade. Portanto, perdemos a oportunidade de ensinar uma coisa que mais tarde, quando se por acaso tiverem que aprender isto na universidade, já está desconectado, porque vocês aprendem a função exponencial agora no médio, e aquilo que eu vou falar precisa fortemente de vocês terem fresco na cabeça o gráfico da função exponencial. Então, se vocês se recordam, o gráfico da função exponencial podia assumir duas formas. Uma forma crescente, que corresponde, por exemplo, à vida. A vida segue esta exponencial, A levantada x com A maior do que 1. A vida, vocês dirão assim, mas a morte também. É Covid, não é? O Covid segue esta curva que aqui está. Pô, mas é a vida do vírus, não é? Nós somos apenas mais um... Pelo menos eu acho que nós somos apenas mais um ser vivo. E no limite temos tanto direito à vida como o Covid. E o Covid é feliz assim, não é? O Covid é feliz assim. Crescendo, multiplicando-se, sendo cada vez mais forte. Só que... isto aqui é a vida do Covid, mas não é a nossa, não é? Isto é, então, a exponencial da vida. Mas, por exemplo, uma bomba termonuclear que cai num determinado lugar, se isto aqui for o tempo e isto aqui for a quantidade de radiação, quando a bomba cai, a radiação é tremenda e depois a irradiação começa a diminuir, sem nunca desaparecer, não é? Por isso é que permite, por exemplo, nos permite hoje datar os fósseis com os isótopos radioativos do carbono 14, que estão presentes sempre estão presentes, até o infinito, não é? Vocês pegam numa rocha, vocês pegam num osso de dinossauro que está ali há milhões e milhões de anos, há, sei lá, 100, 120 milhões de anos, e ainda continua a irradiar carbono 14. Portanto, ainda continua a haver muito pouquinho, muito pouco. Tem que ser equipamentos muito precisos, porque já está muito perto de quê? Muito perto de zero. Conforme o tempo vai para infinito, a quantidade de radiação tende para zero. Portanto, estas duas formas. Agora, como é que nós obtemos uma exponencial deste tipo? Obtemos com uma base maior do que 0, é certo, mas menor do que 1. 0,5, 0,6, por aí fora. Bases menores do que 1, nós obtemos esta forma. Beleza. Esta é uma função crescente e esta é uma função decrescente. Quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tiver aqui x, vou chamar x1, e se tiver aqui x2, o que é que eu vejo? Vejo que f de x1, que é este valor aqui, é mais pequeno do que f de x2. Então, se x1 for mais pequeno, se x1 for mais pequeno do que x2, f de x1 é mais pequeno do que f de x2. E aqui é o contrário. Se eu tiver aqui x1 e tiver aqui x2, eu vejo que x1 é mais pequeno do que x2. E o que é que eu vejo nos f's? O f de x1, e aqui tenho o f de x2, o f de x1, f de x2, então x1 mais pequeno do que x2, f de x1 maior do que f de x2. Então a exponencial de x1 é maior do que a exponencial de x2. Então, este mais pequeno do que este, as suas imagens, uma é maior do que a outra. Enquanto que aqui não. Aqui vocês têm x1 mais pequeno do que x2. Como a função é crescente, vocês têm f de x1 mais pequeno do que f de x2. Ok? Vou colocar isto num quadro resumo. Espero que tenham entendido. x1 mais pequeno que x2.
Então a imagem de x1 está mais abaixo do que a imagem de x2. Aqui é ao contrário. x1 mais pequeno do que x2? Sim, a imagem de x1 é maior do que a imagem de x2. Colocando então num quadro, interpretando esta interpretação visual do gráfico da função exponencial, e vou colocar num quadro. Duas possibilidades. A entre 0 e 1 e A maior do que 1. Então, x1 mais pequeno do que x2, x1 mais pequeno do que x2, implica f de x1 maior do que f de x2. Na verdade, isto é equivalente. x1 mais pequeno do que x2 inverte o sinal da desigualdade. x1 mais pequeno que x2 maior... Ora, aqui não há problema. x1 mais pequeno do que x2 é equivalente a f de x1 mais pequeno do que f de x2. E o que é f de x? F de x é... Já não é equação exponencial, isto é lixo do último vídeo. Estamos a tratar inequação exponencial. Então, é exponencial. E a função f de x, como é lógico, f de x é a famosa exponencial a levantado x. Podia ter escrito aqui a levantado x, que é o que vocês veem em alguns vídeos. Vocês veem em alguns vídeos, aqui, a levantado a x1 maior do que a levantado a x2 é equivalente a levantado a x1 maior do que a levantado a x2 é equivalente a ter x1 mais pequeno do que x2. Deste lado, tem a levantado a x1 mais pequeno do que a levantado a x2, equivalente a x1 mais pequeno do que x2. Quem diz mais pequeno diz maior. Se aqui, em vez de maior fosse menor, aqui virava, não é? Para terem a que x1 mais pequeno do que a levantado a x2, era o mesmo que ter x1 maior do que x2. Portanto, no caso de a estar entre 0 e 1, temos que inverter o sinal da desigualdade. De maior passa para menor. Recordem-se, quando estavam a resolver inequações, também havia uma situação em que o sinal de maior passava a menor. Era quando multiplicavam pelo número negativo. Ora, aqui mais outra situação, em que nas inequações temos que inverter o sinal de desigualdade quando a base da exponencial está entre 0 e 1. Se a base for maior do que 1, lembrem-se como era no sinal positivo, quando multiplicavam por uma quantidade positiva, menor continuava menor, maior continuava maior e assim sucessivamente. Portanto, recordem, deve estar bem fresco na vossa cabeça, espero, que as inequações é menor, maior, menor ou igual e maior ou igual. A única coisa que não pode ser é igual, porque se for igual não é inequação, é equação. Beleza. Temos então tudo o que precisamos para resolver exercícios. Eu coloquei, e vou colocar aqui no final do vídeo, alguns exercícios, creio que 8 exercícios, ou 9, que eu dei uma olhada aí pelo YouTube, uma olhada pelos sites, e encontra-se em geral dos cursinhos, porque isto é cobrado é cobrado aos alunos... Como é que eu ia dizer isto? É cobrado aos alunos ambiciosos. O cara que quer fazer um concurso militar, um concurso no ITA, os vestibulares de qualidade, cobram isto, cobram inequação exponencial. O Enem nunca vi. Creio que no Enem nunca vi ser cobrado inequação exponencial. Beleza. Como se diz aqui. Então, vou abrir o meu computador e depois vou na edição do vídeo colocar os exercícios. Provavelmente colocar aqui do lado direito, num cantinho, os exercícios que compilei para vocês e resolver alguns. Ora, vou ter que abrir
Este exercício vai constar da primeira lista de exercícios obrigatórios, para quem aceitou o desafio de fazer uma avaliação, remota. E é o exercício, pelo menos para já na numeração, é o exercício 13. Provavelmente não será 13, porque eu sei que há gente supersticiosa. E então, normalmente, eu costumo evitar que as listas tenham 13 exercícios. Portanto, certamente não terá 13 exercícios, terá mais. Para já ele é o número 13. Depois vai ser alterado, ou pode ser alterado na lista definitiva. Então, vamos lá. Vamos começar pela primeira. 13A. Resolva em R as inequações seguintes. Podem não ter solução, mas aqui vai. 2 levantado a x maior do que 128. Maior do que 128. Tal como nas equações, isto vai ser facilmente resolvido. Lembrem-se que o 128 é 2 levantado a 7. Então nós queremos que 2 levantado a x seja maior do que 2 levantado a 7. Se vocês se recordam, este é o gráfico de 2 levantado a x. Então, para 2 levantado a x, está algures aqui o 2 levantado a 7. Estão a ver? Isto é 2 levantado a 7. Para que 2 levantado a x seja maior que 2 levantado a 7, o x tem que estar para aqui, não é? O x tem que estar algures por aqui. Tem que estar deste lado direito. Então quer dizer que, mesmo sem ter na cabeça, preferência tendo na cabeça o gráfico de 2 levantado a x, se 2 levantado a x tem que ser maior do que 2 levantado a 7, significa que x tem que ser maior do que 7. E está resolvida a inequação. Apenas isto. Qual é o conjunto de solução? O conjunto de solução é de 7 até mais infinito. Como é que se representa graficamente? Se quiserem representar graficamente, é marcarem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abrirem uma bolinha aqui e colocarem uma linha sinusoide, não é? Colocarem aqui uma sinusoide a partir do 7, com a bolinha aberta, porque é maior do que 7, e portanto o 7 não pertence, mas tudo o que seja à frente do 7, 7,1, 7,2, 7,3, por aí fora, é tudo solução, 8, 9, 10, por aí fora. A solução é um intervalo. Beleza, 13A, resolvido. Mais um exercício interessante. Por exemplo, B. 1/3 levantado a x. 1/3 levantado a x menor do que 1/3 levantado a 3. Eu lembro aqui de uma expressão de espanhol que é me lo pusistes a tiro. Você colocou, está tudo a jeito para o cara se enganar. Colocar a tiro, me lo pusistes a tiro, quando aquela pessoa diz alguma coisa e que nós dizemos a piada que vem logo a seguir, não é? Está pronto para a bobagem. Este exercício está pronto para a bobagem. Qual é que seria a bobagem aqui? Era usar a mesma coisa que ali está, não é? Se 1/3 levantado a x é mais pequeno de 1/3 levantado a 3, era x mais pequeno do que 3. Está errado. Porquê é que está errado? Parem e pensem. Se eu quero que 1/3 levantado a x seja mais pequeno que 1/3 levantado a 3, porquê é que x menor do que 3 está errado? Já pensaram? Visualizaram a exponencial? Ora, esta exponencial é assim. Então, se eu quero que 1/3 levantado a x, aqui está 1/3 levantado a 3. Quanto é que é 1/3 levantado a 3? É 27, não é? Não, é 0,27. Então, aqui 3, e eu tenho aqui 1/3 levantado a 3. Se eu quero que isto seja mais pequeno do que isto, não é para este lado. É mais pequeno para a frente. Então vai ser de 3. Todos estes, 1/3 levantado a isto, é mais pequeno, mais perto de 0. Portanto, isto vai ser x maior do que 3. É lógico que já viram, se recordam que tínhamos falado antes, quando a base é mais pequena do que 1, reparem que neste caso o A é igual a 1/3. 1/3 é mais pequeno do que 1. Portanto, isto é uma base mais pequena do que 1, portanto inverte. Fica x maior que 3. E aqui é a solução.
conjunto de solução, x maior do que 3 significa 3 mais infinito. É isto que tem que estar com atenção. Quando a base é mais pequena do que 1, a desigualdade se inverte. Fazer mais um par de exercícios e fechar o vídeo. Isto não é necessário. Mais uma vez é a mesma coisa. Não tem grande interesse para o professor. Eu já fiz isto com a vossa idade. E agora são exercícios que vocês têm que fazer para chegar lá. Portanto, eu coloquei aqui, para já, coloquei 9 exercícios. Talvez vá colocar mais. Mas eu acho 9 exercícios bom. Mas se eu resolver aqui 4, vocês ficam com 5 para fazer. Está de bom tamanho. Eu faço 4, vocês fazem 5. E ficamos todos fortes. Vocês mais do que eu. Bom. Vamos resolver, por exemplo, o D. Que exige algum trabalho. É, o D. O D e o H. O D. 2x mais 4, portanto, 13D. 2, levantado a x mais 4, maior do que 5 vezes 2 levantado a x. Atenção que o pontinho é vezes, porque eu utilizo, e aqui no Brasil creio que também é a regra, para o número decimal, a vírgula. Não é? Se fosse 5,2 levantado a x, seria vírgula. Vezes é uma multiplicação. Ora bem, eu tenho 2 levantado a x deste lado, tenho 2 levantado a x deste lado. Então passo para este lado daqui. Fica menos 5 vezes 2 levantado a x, mais 2 levantado a x, maior do que menos 4. Ora, menos 5, 2 levantado a x, mais 2 levantado a x, coloca em evidência menos 5 mais 1, 2 levantado a x, portanto, aqui fator E, o fator comum é 2 levantado a x, maior do que menos 4. Menos 5 menos 1 é o mesmo que menos 4. Menos 4 vezes 2 levantado a x, maior do que menos 4. E agora divido por menos 4. Divido por menos 4 de ambos os lados, fica 2 levantado a x. Agora, cuidado, como vamos dividir por menos 4, passa para menor. Vamos dividir pelo número negativo. Dividimos por menos 4, dividimos por menos 4. Ao dividir por menos 4 corta, aqui também corta, fica 2 levantado a x. Cuidado, menor do que 1. Ora, 1 é 2 levantado a 0. 2 levantado a x, menor do que 2 levantado a 0. E temos novamente uma exponencial simpática, que é uma exponencial crescente, e, portanto, se nós queremos que 2 levantado a x menor do que 2 levantado a 0, simplesmente dizemos que x menor do que 0. Está certo. Simpático, não é? Acabou por concluir o exercício de forma simpática. Cuidado, manter a concentração aqui, passar a parte exponencial para o lado esquerdo, passar os números para o lado direito, tentar converter isto numa coisa de potências de 2. Está aqui, 2 levantado a x menor do que 2 levantado a 0. E quando levamos isto até aqui, ainda não acabaram as armadilhas todas, ainda não acabaram as arapucas todas, ainda temos que pensar se a base é maior do que 1 ou é menor do que 1. Como a base é maior do que 1, mantém-se a desigualdade e vencemos o desafio. 13, eu tinha dito que era o 13H. 13H. Então, 13H, 0,1 levantado a 3, 0,1 levantado a 3 menos 4x, menor do que 0,040, não é? 0,001. Bom, isto é fácil. Sei como é que fazem isto. Eu vou resolver isto da forma mais direta possível. Deste lado é 0,1, mas deste lado também é 0,1. Pensem, isto é 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. 4 vezes 0,1 dá 0,0001. Questão de contarem o número de zeros. Da mesma maneira que multiplicar por 10 é acrescentar um zero ao número, multiplicar por 0,1 é avançar a vírgula mais um zero. O número decimal vai caindo 10. Bom, houve outras formas de resolver isto. Eu vou pela forma mais direta.
0,1, 3 menos 4x, menor do que 0,1 levantado a 4. 0,1, quando multiplico novamente por 0,1, avança mais um 0. Para meter aqui, levar até esta quarta posição, tenho que fazer 0,1 4 vezes. Havia outras formas mais difíceis de fazer isto. Então, se 0,1 levantado a 3 menos 4x é menor do que 0,1 levantado a 4, quer dizer o quê? Temos agora que pensar, já estamos na fase final, já estamos na fase em que temos exponencial, exponencial, de um lado exponencial com a nossa incógnita, do lado exponencial conhecida, temos só de decidir 3 menos 4x, 4. E agora é menor ou é maior? Deram a vossa resposta? É maior. É maior porque a base é 0,1, porque a base é igual a 0,1, é mais pequeno do que 1. Temos uma base menor do que 1, portanto, 3 menos 4x tem que ser maior do que 4. E agora, é uma inequação afim, fica menos 4x maior do que 4 menos 3, menos 4x maior do que 1, tem que dividir por menos 4, tem que inverter, passa de maior para menor, x menor do que 1 sobre menos 4. Ou seja, x menor do que menos 1 quarto, 0,25. Mais por menos dá menos. E cá está a nossa solução. Então, a solução vai ser menor do que menos 1 quarto. Portanto, menos infinito a menos 1 quarto. E olha, curiosamente, nenhum apareceu com o sinal de igual. Mas podia haver aqui menor ou igual, menor ou igual. Se fosse menor ou igual, fechava aqui no menos 1 quarto. E está. É isto que são as inequações exponenciais e, basicamente, nós vimos várias vezes acontecer a inversão do sinal da desigualdade por causa da base ser menor do que 1. Reparem que ela inverteu por causa da base e depois inverteu novamente por causa das inequações do ensino fundamental, que é quando multiplicamos ou dividimos por um número negativo, neste caso menos 4, temos que passar a inversão. Portanto, inverteu duas vezes, inverteu de menor para maior por causa da base ser menor do que 1 e passou de maior para menor por causa da resolução da inequação. E acabamos o tema exponencial. Eu vou dar na quarta-feira, portanto, na continuação do trabalho, vai ficar um dia sem teoria. Portanto, quarta-feira vocês vão colocar dúvidas e vão ter a quarta-feira para resolver exercícios. Quinta-feira e sexta-feira da próxima semana, que eu estou a gravar isto na semana anterior, logarítmica. Vamos começar com os logaritmos, que são, na verdade, anti-exponenciais, e vão ver até que ponto é que como é que isto encaixa. Entretanto, havia toda uma mística, antigamente havia toda uma mística à volta dos logaritmos. Uma das razões para essa mística é a música, porque a música utiliza a escala logarítmica, escala de base 12, logaritmo de base 12. Era uma parte da mística, vinha da música. A segunda parte da mística é que os logaritmos permitem dispensar a máquina de calcular. Certamente vocês se perguntarão como é que os nossos antepassados, pensem, por exemplo, grandes realizações arquitetónicas, a bomba nuclear, por exemplo. Os americanos criaram aviões altamente complexos, os americanos e não só americanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os seres humanos foram capazes de criar bombas incríveis, máquinas incrivelmente complexas e não tinham máquina de calcular. Como é que eles faziam as contas? Pois bem, eles faziam as contas recorrendo a logaritmos. Claro que nós, que temos a máquina de calcular, já não temos esse fascínio por logaritmos, porque fazemos as nossas contas com a máquina de calcular. Sem a máquina de calcular, era fascinante o jeito que os nossos antepassados, que não foi assim tanto tempo, os vossos avós, se vocês têm algum avô técnico, ou algum avô engenheiro, ou até mesmo algum avô militar, oficial militar, falem com eles e eles vos expliquem
qual era a utilização que faziam das tábuas de logaritmos e para que é que serviam os logaritmos no tempo deles. Antes dos anos 80, a altura que a partir dos anos 80 começaram a surgir as pequenas calculadoras e os logaritmos foram aposentados. De qualquer forma, tem muitas aplicações. O fascínio é que se perdeu. Perdeu-se esse fascínio dos logaritmos. Mas certamente vocês ganharão o respeito dos vossos antepassados se dominarem os logaritmos, e vamos tratar disso a partir de quinta-feira. Fiquem bem, estudem matemática, sejam valentes, vai correr bem.